Então, nessa segunda parte do nosso estudo de propriedades magnéticas, nós vamos estudar como que as correções advindas daquele hamiltoniano perturbativo podem levar a um efeito diamagnético caracterizado por uma susceptibilidade menor que zero ou um efeito paramagnético caracterizado por uma susceptibilidade maior que zero. Então, para isso, a gente tem que avaliar as correções de energia para um certo nível n, para um certo estado n, e calcular derivadas dessas energias que vão ser relacionadas com magnetização e com susceptibilidade. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui o hamiltoniano que nós tínhamos obtido na última vez, e aí a gente vai discutir as correções via teoria de perturbação independente do tempo. Então eu tinha um termo linear em H que foi escrito dessa forma e um termo quadrático que foi escrito dessa outra forma. Esse T0 é um somatório de PI2 sobre 2M, então ele vai ficar de fora da nossa discussão agora. E o nosso problema se reduz a esses dois que eu estou chamando de um ΔH. Então, a correção em energia no nível N vai ser dada em primeira ordem pelo valor esperado da perturbação, que eu estou chamando de ΔH, entre os estados N, e em segunda ordem vai haver uma mistura de estados, porque eu tenho que considerar n's diferentes de n' no elemento de matriz entre de ΔH entre n e n'. Isso que eu falei, mistura de estados por causa disso aqui. E é uma diferença de energia, que é o En menos En' no denominador. Então, vou colocar esses termos perturbativos nessa equação, mas ao fazer isso eu vou reter termos até quadráticos em H0. Porque se vocês perceberem aqui, olha, esse segundo termo, se eu colocar na segunda ordem de perturbação, ele vai ser quarta potência de H0. Então esse vai ser muito menor do que os outros. Então eu vou considerar termos até segunda ordem, até H2. Então até H02 eu posso escrever o meu ΔEn como um primeiro termo que vem da correção de primeira ordem do primeiro termo, que é o L mais GS N. Eu vou ter o termo de correção de segunda ordem de perturbação ainda nessa primeira contribuição à perturbação, porque ele vai até H02, uma vez que ele em si é proporcional a H0. Então eu escrevo ele aqui, n' ao quadrado, dividido pela diferença de energia, En menos En'. Mas, continuo aqui agora, com o termo quadrático da perturbação envolvido na primeira ordem de perturbação. Então, isso ainda é H02. Então, eu considero ainda essa possibilidade. H02 aqui. E aí eu tenho que calcular esse elemento de matriz. Então meu esquema está muito bem definido, e é isso que eu tenho que fazer. Essa equação vai ser toda a base para a teoria de susceptibilidade magnética de átomos individuais ou moléculas. Então vou dar só uma olhadinha numa ordem de grandeza aqui, o primeiro termo, o termo que vai, vou colocar aqui para organizar um pouquinho.
Esse termo 1 aqui, que vai ter então MB H escalar N L mais GS, ele é um termo que é da ordem de... Isso aqui vai ser representar a ordem de grandeza disso. É um MB H0, que por sua vez é um H barra H0 sobre MC. Então, para um H0 da ordem de 10 a 4 Gauss, eu vou ter esse termo da ordem de 10 a menos 4 eletronvolts. Então, vê que realmente é uma correção pequena, né? 10 a menos 4 eletronvolts, e justifica nosso tratamento perturbativo. Mas agora, vamos pegar esse terceiro termo aqui, o termo E2 sobre 8MC2, H02N. Aí eu vou colocar aqui que ele é da ordem de um RI ao quadrado, valor médio, né? E isso vai ser da ordem de um EH0 sobre MC ao quadrado, M A02, A0 é uma dimensão atômica, né? Esse M eu coloquei para compensar esse quadrado que eu não tinha aqui. E para o mesmo valor de campo, ele vai ser 10 a menos 5 vezes menor que o primeiro. Deixa eu corrigir a palavra aqui. Então vê que realmente se eu tiver o primeiro, ele vai dominar amplamente o segundo. E o terceiro, desculpa. O segundo termo não é muito diferente, não. Ele vai ser da ordem de 10 a menos 4, entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5 vezes menor que o primeiro, né? Então, todo esse aqui comparado com o primeiro. E aí, isso aqui vai depender um pouco dessa diferença de energia. Eu estou considerando assim, se uma diferença de energia fosse unitária, seria 10 a menos 4 vezes menor. Então, realmente, o primeiro termo domina amplamente. Esse aqui em segundo e esse aqui em terceiro. Esses dois bem pequenos, né? Então, a partir disso, vamos discutir como essa equação pode levar a um efeito diamagnético. E esse diamagnetismo que vem dessa equação é chamado diamagnetismo de Larmor. Eu vou considerar uma situação seguinte. Esse diamagnetismo, né, ele tem que ser caracterizado por uma susceptibilidade menor que zero, né? Essa é o que define ele. É um fenômeno fraco, né, que presente em todos os materiais, mas é um fenômeno inteiramente quântico. Muitas vezes vocês vão ver em livros isso explicado em termos clássicos, com o argumento que vem da ação de um campo magnético no movimento orbital do elétron, aí gerando uma força eletromotriz induzida que pela lei de Lenz opõe-se ao campo, etc. Isso é um argumento que não se sustenta se você levá-lo adiante. Qualquer efeito magnético é um efeito quântico, né? Não dá para explicar em termos clássicos. E o tratamento quântico, por sua vez, ele se baseia nas correções ΔN que nós estamos tentando fazer, obtidas por perturbação. Então, vou considerar um caso que vai aparecer o diamagnetismo, apenas o diamagnetismo, que é o caso em que a única contribuição para o hamiltoniano perturbativo vai vir do desvio em primeira ordem da energia do estado fundamental devido ao termo diamagnético que vai ser aquele último. Então eu vou considerar o seguinte, vou considerar um sistema que tem camadas totalmente preenchidas. Então, as camadas eletrônicas totalmente preenchidas, de modo que o J ele seja igual a... Então, de forma que eu tenha L igual a 0 e S igual a 0, e J igual a 0, e aí o que vai acontecer é que a simetria esférica faz com que não tenha, por causa das camadas preenchidas, não tenha momento angular.
Então L é igual a zero e S é igual a zero. Sendo assim, o primeiro termo, aquele que tinha ordem de grandeza mais alta, ele não vai contribuir com nada. E eu vou considerar o efeito do delta para o desvio de energia de um estado fundamental, que eu vou chamar de zero, vindo da correção daquele terceiro termo do Hamiltoniano, que é esse aqui, e que eu vou escrever, olha, então eu estou considerando isso aqui zero, né? Isso aqui zero, então sobra só o terceiro. E esse terceiro eu vou reescrevê-lo aqui e a gente vai fazer um cálculo rápido para mostrar que ele pode levar a uma susceptibilidade negativa. Então é isso, né, a princípio, que eu tenho que calcular. Zero eu estou chamando de estado fundamental. E essa correção eu posso tentar corrigir, escrevê-la um pouquinho mais, vendo que para uma simetria esférica, o valor médio de xi ao quadrado é igual ao valor médio de yi ao quadrado, que é igual ao valor médio de zi ao quadrado. Então é 1/3, né, do valor médio de ri ao quadrado, porque isso aqui soma as três componentes. Então não tem nenhuma direção preferencial, então vale essa relação. Então basta usar isso para reescrever a correção como 1E2 sobre 12 MC2 H02 é 0. O valor médio, então, avaliado no estado fundamental, né, do RI ao quadrado. Então esse 12 ele apareceu porque essa soma vai representar 2/3, né, de RI ao quadrado. E sendo 2/3 dividido aqui por 8, eu vou ter 1 sobre 12. Tá? Então a magnetização, agora escrevendo dessa forma, eu posso inferir o seguinte, que a magnetização, sendo menos n sobre v, a derivada do E em função de h sobre o h, vai valer menos n E2, né, H0, desce um 2 aqui, aqui vira 6, MC2, o volume, vou deixar aqui, somatório em I, né, do valor médio de RI ao quadrado. E a susceptibilidade vai ser a derivada da magnetização com campo. E isso então vai valer menos N E2 sobre 6MC2V, somatório em I do valor médio de RI ao quadrado, que é uma quantidade positiva. Tudo aqui é positivo, então essa susceptibilidade é negativa. E isso então representa um efeito diamagnético. Então, se a temperatura aumenta, né, eu ainda posso pensar que estados acima do fundamental podem ser progressivamente mais importantes, mas esse efeito é pequeno. Essas susceptibilidades diamagnéticas são normalmente independentes da temperatura. Então, vamos ver agora, continuar no nosso Hamiltoniano e ver como que pode surgir uma contribuição agora paramagnética, né? E a maneira que eu vou fazer ela surgir, eu vou chamar de paramagnetismo de Van Vleck. Então, uma situação particular que eu vou considerar, que aí leva a esse nome, Van Vleck, que no estado fundamental, né, no zero, eu vou assumir, né, que a aplicação do campo magnético não vai alterar a energia do sistema em primeira ordem em H0. Então eu vou assumir que esse elemento de matriz é zero. Na verdade, tem condições, né, que, dependendo da ocupação das camadas, que leva a essa condição ser satisfeita. Por exemplo, ela tem que ser faltar um elétron para completar metade da ocupação da camada, aí eu vou ter isso satisfeito. Então o efeito linear no campo vai ser nulo. Então eu vou ter dois termos quadráticos para levar em conta, e a correção em energia vai ser dada pela soma dessas duas contribuições. Uma delas é idêntica à que a gente viu e vai levar ao diamagnetismo novamente, é o diamagnetismo de Larmor. É essa que eu estou escrevendo aqui. Vou deixar ela aqui por completeza.
mas haverá uma correção a esse diamagnetismo que vai ser uma contribuição paramagnética, né? Então eu quero mostrar para vocês que a contribuição para a susceptibilidade desse termo que eu estou escrevendo vai ser uma contribuição positiva. E essa contribuição positiva se chama paramagnetismo de Van Flegg. Aqui eu vou completar aqui. Aqui tem um quadrado. Aqui eu divido pela diferença de energia. É 0 menos N. Então eu só calculo agora a susceptibilidade, né, fazendo a derivada segunda da energia em relação ao H, que equivale à derivada primeira da magnetização em relação ao H. Então essa susceptibilidade vai ter dois termos. O primeiro deles, sem novidades para a gente, é o diamagnetismo de Larmor. Eu vou só representar aqui de novo o que eu tenho. Xi ao quadrado. Eu não vou levar ele adiante, foi a conta que a gente fez na última equação. E aí eu vou ter um outro termo, aí esse sim eu vou escrever ele aqui todo, é o termo que vai contribuir com a susceptibilidade positiva. Notem que eu tenho um sinal menos aqui, eu estou colocando um sinal mais por um motivo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então eu vou ter um μb ao quadrado que vai vir daqui, um somatório em n de 0, aqui eu vou colocar Lz, né, mais GSZ, N ao quadrado. Eu escolhi um desses estados, né, para ser o zero, estou somando sobre o outro, né, então tenho essa conta feita. No denominador eu vou inverter os termos, então eu teria um sinal negativo aqui para levar em conta, que eu estou usando para compensar o sinal negativo que veio da derivada segunda, né? O H0 ao quadrado some na derivada segunda. Tem um fator 2 que vem da derivada, que eu faço dele. E aí então eu tenho esse termo como uma correção ao diamagnetismo de Larmor, que na verdade pode ser mais importante que o diamagnetismo de Larmor. E ele contribui com uma susceptibilidade positiva, né? Ele é chamado de Van Flegg, paramagnetismo de Van Flegg. Então a gente vê aqui que se a gente constrói, pegando um átomo isolado, um hamiltoniano, que divide em um termo independente do campo magnético, com um termo dependente do campo magnético, eu posso ter contribuições aqui para a susceptibilidade que são menores que zero ou maiores que zero. E essas contribuições menores que zero dão um efeito diamagnético. Eu mostrei um exemplo de como isso surge. E contribuições com susceptibilidade maior que zero, que estão contribuições paramagnéticas. Esse aqui é um outro exemplo de como isso acontece. Aí tem vários outros casos que aparecem quando a gente considera o que acontece com as camadas eletrônicas, qual a ocupação delas, porque aí eu preciso saber isso para identificar quem que é o meu L mais GS que aparece nessas equações. Então, aí eu tenho que aplicar a equação aos casos particulares e descobrir o sinal da susceptibilidade. Isso aqui dá uma ideia para a gente de como a resposta pode ser de um tipo ou de outra. É isso que é bom a gente guardar no momento. O que a gente precisa fazer agora é entender como que momentos magnéticos em átomos isolados, agora colocando esses átomos em contato, como eles vão interagir. Qual é a interação entre eles que vai surgir algum tipo de ordem magnética. Então a gente vai partir para alguns modelos que tentam explicar isso.